Ok, pessoal, agora vamos aprender a fazer uma análise de causa raiz na prática. Sim, eu vou ensinar para vocês como que faz uma análise de causa raiz nesse momento com os conceitos que você tem nesse ponto. Sim, vocês podem fazer isso no seu processo. Agora vocês vão ver tanto que é dinâmico e é fácil. Eu recomendo para vocês o seguinte: tenta trazer umas pessoas, né, um time multidisciplinar, sim, pessoas que conheça, que não conheça, para você ter um máximo de insights, né, na hora de resolver o problema. E esse exemplo foi em uma empresa que eu fiz na consultoria. Eles queriam encontrar a causa raiz, né? A verdade, eles queriam resolver um problema. O que era a baixa fidelização do cliente. O dono da empresa, ele tinha a seguinte situação: ele é uma escola, né? E o dono da empresa, ele queria fazer o seguinte: eu consigo fazer o marketing, as pessoas vêm, me procuram, eu tenho alunos, mas eu não consigo crescer. Eu vejo que entra aluno, mas também sai. Aí eu não sei o que está acontecendo. A empresa está sólida, a empresa está boa, só que eu quero crescer. Aí eu quero encontrar por que eu não estou conseguindo fidelizar alguns clientes. Então, nós sentamos o time, né, de professores, e mais ou menos, acho que gastamos umas 2 horas, né, fazendo. O dono estava aí, e eu, nesse início, eu falei: pessoal, temos uns desafios que temos que enfrentar. É bom você mencionar isso. O que é? Muitas vezes, as pessoas, todo mundo, né, o primeiro desafio é o seguinte: todo mundo sabe qual que é a causa, mas ninguém se atreve a falar, sim? E outro desafio é quando a pessoa tem alguém que fala: não, sempre foi assim, já fizemos antes, isso, outro. Aí tem que tirar essas crenças, o problema vai ser resolvido. Agora, vamos lá na prática. Então, todo o time reunido, todo mundo aí. Wanderson, fica à vontade de você também fazer comentários. Você, pessoal, também, que está aqui me ouvindo. E o seguinte, temos problema: baixa fidelização do cliente, ok? O que pode estar acontecendo? Qual que é a causa potencial, sintoma? O que vocês acham que pode estar acontecendo para gerar essa baixa fidelização do cliente? Lembrando que o contexto nesse momento é uma escola. Eu estou fazendo essa análise de causa raiz para eles. Agora, muitas pessoas, né, que saem do curso alegam ter problemas financeiros. Então vamos colocar na parte de medida problemas financeiros. Problemas financeiros. Ok? Essa é uma causa. Outra causa que alguns mencionam, né, é a infraestrutura. O local é ruidoso. Então, a infraestrutura eu vou colocar na parte de máquina, né, como categoria. Sim, não tem que ser uma máquina, mas é uma categoria. Então, a infraestrutura é uma categoria. Então, infra. Correto? Beleza. Outras pessoas, né, outros clientes, eles alegam, né, não tem insatisfação com a metodologia, não era o que eles esperavam. Então também é uma causa potencial. Então, método, né, insatisfação com um método. Alguns alunos também mencionaram a questão de professores, né? O professor é muito grosso, o professor é isso, o outro. Então você tem que anotar tudo aqui. Então, para esse caso, foi o professor que era grosso, né? Às vezes, pessoal, na vida real não tem nada a ver, sim, mas é bom você mencionar para você não deixar escapar nada, né? Então, a mão de obra, que é MO, mão de obra, professor grosso.
Ok, a localização dentro da estrutura, infraestrutura, né? Não, meio ambiente, desculpe. Meio ambiente é a localização do local, correto? E outro assunto que foi mencionado, né, durante essa análise foi a desmotivação do aluno. Então, dentro da mão de obra, tem a desmotivação. Então, eu recomendo que nesse ponto você coloque o problema, sim? E não coloque, por exemplo, se viram que eu coloquei aqui, infraestrutura. Mas o quê? O que é infraestrutura? Pode ser N coisas, né? A infraestrutura, nesse caso, foi o local ruidoso. O professor, não, o professor é a causa, mas e aí? É a causa mesmo? O que é o professor? Não, é o professor grosso, sim? O professor falta de conhecimento e qualquer coisa, mas coloca sempre o problema. Alta temperatura, baixa temperatura, sim? Dependendo da situação. Então, lembrando que estamos tentando achar a causa da baixa fidelização de clientes, porque que alguns clientes não ficam e outros ficam, né? Então temos a desmotivação, problemas financeiros, insatisfação com o método, né? E também foi mencionado a incompatibilidade de horários, porque é sabido que ao longo do tempo, né, é possível ter incompatibilidade de horário. Você contrata, certo, um serviço agora, mas pode ter algum horário assim incompatível, então faz sentido. Incompatibilidade de horário, vou colocar na medida. Horário incompatível. Horário incompatível, sim? Agora, pessoal, nós vamos a iniciar a parte de afunilar. Tá vendo que aqui, assim como tem mais ou menos umas 5 ou 6 causas potenciais, né, da baixa fidelização, também pode ter 100, sim? Então, você precisa de selecionar as mais evidentes, as que você precisa atuar primeiro. Então, eu recomendo para vocês já fazer uma priorização. Então, vamos selecionar 3 causas. Pode ser qualquer, mas você tem que ter um ponto de partida. Quais que são essas 3 aí? Na hora, foi selecionado pela empresa as seguintes: a desmotivação como prioridade, os problemas financeiros, né, que as pessoas têm e por isso que eles acabam saindo, né, abandonando o curso, e a incompatibilidade de horário, sim? Eles já, por que a desmotivação, por que incompatibilidade de horário e por que problemas financeiros? Porque é o mais recorrente para eles, sim? E o que eles já tentaram fazer através de, por exemplo, palestras, motivação do aluno, tal, mas ainda não conseguia enxergar a causa raiz, sim? Incompatibilidade de horário. O aluno mudou de uma casa para outra, aí fica mais longe ou mais perto, ele consegue fazer um horário melhor para ele, só que nesse horário não tem vaga, por exemplo. E aí ficava em essa, né? Aí o aluno acabava desistindo. Então, realmente representa a realidade do local. Então, como que a gente funila isso aqui? Com análise de Pareto. Lembra que eu mencionei para vocês análise de Pareto? Então, nesse caso, a empresa, eles tinham um caderninho. E nesse caderno, eles colocavam todas as razões, né? Esse registro no checklist de por que eles tinham saído, né? E consta que mais ou menos tinha 39 pessoas falavam, ao longo de um ano, né? 39 pessoas falavam que eram problemas financeiros, a situação ficou mais complicada, então isso aí não aceitável, mas a gente sabe que isso aqui pode ser uma simples resposta para falar que está desmotivado ou que não quer gerar uma conversa a mais. Então, mas vale a pena fazer, gastar tempo, porque realmente é o que está alegando o nosso cliente. Desmotivação.
tiveram 22 pessoas que foram e falaram, não, estou desmotivado. Okay. E o horário é incompatível, né? Acho que foram umas 3 pessoas que falou. Tudo isso aqui também foi representado de outras formas, mas foi o mínimo. Então não compensa gastar energia nisso aqui. Vamos gastar energia no importante, que é aqui problemas financeiros, horário incompatível e desmotivação. E aí, pessoal, seguindo a metodologia, o que foi realizado? Os 5 porquês. Mas os 5 porquês têm uma lógica. Não é você perguntar por quê, sem lógica nenhuma. Conforme já foi explicado anteriormente, vocês têm que ter a causa evidente, o sintoma, a causa evidente, né? Quando tiver acabado as causas evidentes, tentar chegar na causa sistêmica, que aí vai estar a sua causa raiz. Então, em relação a problemas financeiros, não tem o que fazer, certo? Por quê? O cliente falou, não, eu alego ter problemas financeiros, você não vai falar, não, então vou dar de graça, ou vou dar um desconto XXX, porque senão você não tem controle, né? O que foi feito? Não foi feito análise de 5 porquês, porque não tem, é um ruído, né? No conjunto de problemas, né, que são causados, isso aqui chama de ruído, quando você não tem controle sobre isso. Então, a ação já direta para fazer isso foi realizar uma pesquisa de satisfação do cliente, sim, para saber se outros clientes também condizem com algo relacionado a isso. Então, a pesquisa. Essa aqui já é a ação, não tem causa raiz. Em relação à motivação, esse aqui foi um desafio. Porque o que é desmotivação? Sim? Por que desmotiva? Aonde que tem que chegar? Aqui que a gente gastou e realmente tentou identificar por que alguns alunos saem desmotivados. Se você chega extremamente motivado, com um objetivo claro, mas desmotiva no caminho, então foi um desafio. O que primeiro, né, que aconteceu? O aluno se desmotiva porque ele sente que não evolui. Então, primeiro porque sente que não evolui. Ele sente que não evolui. Por que ele sente que não evolui? Porque outros colegas que ele iniciou junto, né, passaram ele. Então, evoluíram quer dizer que passaram de estágio, né, tá mais na frente e começaram juntos. Agora, por que ele vê isso, né? É por causa que ele não compreende o tema, certo? O próximo porquê não compreende o tema. Mas faz parte você não compreender o tema. Então tem uma causa por trás, você não compreendeu o tema. O que está acontecendo aí? Porque o aluno falta. Então, o aluno falta na aula. Ele falta. Certo? Ou ele não é muito assíduo, ou não faz o trabalho em casa. Mas tem um motivo por que ele não compreende o tema. E, por último, né? Por que ele falta, né? Aí começou a faltar. Por que é isso aqui? Ele tem mais de 4 meses no mesmo estágio, no mesmo tema. Então, ele tem mais de 4 meses. Aí ele começou a faltar, sim? Aqui ele já estava desmotivado, eu acho. Ele começou a faltar e aqui ele tem mais de 4 meses com o mesmo conteúdo, né? Então, vou colocar isso aí. Mesmo conteúdo. Aqui podemos dizer que já estamos chegando a uma causa raiz. Por quê? Passou de 4 meses, mas a empresa já tem mais ou menos o tempo que o aluno vai ficar ou até ele completar o curso, né? Já tem mais ou menos, apesar que cada pessoa é diferente, mas já tem mais ou menos um padrão de quanto que pode demorar. E são exatamente 4 meses. O aluno já tinha mais desse período, né? Então, na sistemática da própria escola,
eles têm esses casos, né? Quando passa de 4 meses, ele já é tratado como um aluno com uma verificação especial, né? Vamos ver por que você não está evoluindo. Por quê? Porque a empresa, a escola, quer fazer o melhor para o aluno, sim? Então, ele tem que identificar isso aí. Nesse caso, não foi identificado. Também, horário incompatível. Vamos ver. Qual que é a causa do horário incompatível? Por quê? O aluno solicitou, né? Aluno solicita troca. Solicita a troca do horário, correto? Agora, por que solicita a troca do horário? Porque ele mudou de casa. Começou a fazer faculdade. N coisas que acontecem na nossa vida, né? De forma gradativa, inesperada, sei lá, mas aconteceu. Então mudou de casa. Aqui não tem o que fazer, o horário é incompatível. Agora, por que não tem o que fazer? Porque não tem mais horário. Os outros horários estavam utilizados por outros alunos, então não tem o que fazer. Então aqui morre. Não há vagas em outros horários. Então aí, logicamente, com o tempo o aluno acaba se desmotivando, porque também pode começar a faltar, entendeu? Então são coisas que uma coisa tem a ver com a outra. Mas nesse caso, não é porque a gente não consegue fazer mais nada que a gente vai ficar parado, porque sempre tem algo que fazer. E o que foi feito nesse plano? Foi levantado uma ação para propor, né, mudanças de horário entre os alunos. Se um aluno quiser mudar de um horário para o outro, né, aí caberia essa possibilidade, né, se o outro aluno concordar. Então foi aberta essa possibilidade. Então, possibilidade de troca de horário entre alunos, né? Por quê? Porque com essa ação simples, você vai estar salvando uma parte de esses alunos que por alguma incompatibilidade eles acabam desistindo com o tempo, né? Agora, fazendo análise de confirmação da causa raiz, então a gente vai pegar cada uma por separado e vamos confirmar se o que a gente fez como ação nos confirma que é a causa ou não é a causa. Por exemplo, se é a causa, nós continuamos por esse caminho. Se não, já descartamos, né? E não ficamos perdendo tempo com isso. Então, em relação a problemas financeiros, nós vimos que fizemos a pesquisa de clientes. Então, a pesquisa finalizou e o que mostrou os resultados da pesquisa? Que os clientes estão satisfeitos com o método, eles estão satisfeitos com o produto, sim, e os alunos estão evoluindo. Então, a pesquisa, 98%, né, deu um bom resultado. O que isso quer dizer? Que a causa raiz voltada a problemas financeiros, ela não é. Então, não vamos a perder o tempo com problemas financeiros mais. Certo? Vamos avaliar um desconto, vamos avaliar isso, vamos avaliar o outro. Não, porque isso aqui não é o que vamos... Talvez pode servir para outras coisas, né? Uma campanha de marketing da empresa. Porém, isso aqui não tem nada a ver com o problema de baixa fidelização de cliente. Avaliando a desmotivação como causa, nós temos que foi colocado uma ajuda visual. Porque o aluno fica mais de 4 meses, certo? Conforme já tínhamos visto anteriormente, vindo o mesmo conteúdo, assistindo as mesmas aulas. Agora, e consequentemente levava ele a desmotivar. Agora, essa ajuda visual já é algo que vai atacar sistemicamente, sim? O que foi colocado? Foi colocado tipo uma bolinha vermelha adesiva, né? Ou um asterisco, alguma coisa assim, para colocar no registro do aluno, né, quando ele tiver passado esse limite, para ele já
ser tratado de uma forma diferente, né? Para ele não ficar travado, para destravar ele, né? Se ele não entendeu alguma coisa, aí faz um pequeno reforço. Essa ajuda visual ajudou a confirmar, sim, porque também foi feito um levantamento dos últimos 30 alunos que desistiram e realmente confirma que a maioria deles ficou mais de 4 meses, mais de 6 meses assistindo o mesmo conteúdo. Então, foi um erro sistêmico nesse caso, sim? E aqui foi confirmado que realmente é uma causa raiz do problema. Agora, a terceira causa, né, analisada e última causa analisada, lembrando que nós fizemos essa análise no mesmo dia e demoramos aproximadamente umas 2 horas, né, realizando a análise. O que acontece? A incompatibilidade do horário, né, mostrou que através dessa possibilidade de troca que foi aberta dentro do contexto da escola, sim, às vezes é possível, às vezes não era possível, mas foi aberta a possibilidade e tinha um mínimo de alunos que se manifestavam, né, que realmente eles não falavam, né, mas realmente eles mostraram interesse em fazer essa troca. Então foi possível, né, gerar algumas trocas e nós classificamos como causa, sim. Então, já que é uma ação que é possível fazer, então consideramos como causa do problema de baixa fidelização de clientes. E concluindo, após nós implementarmos essas ações, a empresa ela colocou disciplinadamente a execução de cada ação dessa e eles passaram as perdas, né, ou a baixa fidelização de 10 por mês para somente 3 ao mês, certo? Que é aquelas situações que você já não consegue controlar, que é esperado, né? Então, é interessante, né? Olha, que 2 horas sem nenhum custo adicional, sim, o investimento foi o tempo que ficaram para resolver, mas a empresa já levava mais de, não sei, anos, né, tentando, fazia um evento, fazia uma campanha, fazia isso, fazia o outro. Isso é importante, isso dá refrigério, né, para a escola, mas não estava resolvendo a causa raiz. Com a causa raiz identificada, já foi fácil ter um número positivo e a empresa nesse momento ela não para de crescer.